Ei, que alegria ter você aqui comigo de novo no Espaço Aberto. Aqui nós falamos tudo sobre arquitetura, construção, designer, mas hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e os perfis dos nossos clientes e de nós arquitetos profissionais. Ah, Elidiane, o que isso tem a ver com arquitetura e construção? Tem tudo, porque é uma maneira assertiva da gente projetar e saber quem são os nossos clientes. Então já curta esse vídeo, compartilha com quem tu sabe que tem que aprender sobre esse autoconhecimento e fique nessa conversa deliciosa que nós vamos ter aqui com a Cíntia Baranek. Bem-vindo ao espaço. E para falar sobre uma ferramenta de autoconhecimento que é o Enneagrama, eu trago aqui a minha amiga e também professora do Enneagrama, mentora. Pode falar assim, Cíntia? Bem-vinda, Cíntia, muito bom estar aqui conversando contigo. Eu já fiz o treinamento da Cíntia, é muito bom, ainda tenho muito que aprender, porque é uma ferramenta muito boa, mas é complexa, né? São muitas camadas, muitas coisas, né, Cíntia? Sim. Fala um pouquinho pra gente do Enneagrama. Primeiro, o que é o Enneagrama? Para o pessoal de casa entender e começar a se identificar, né, com essa ferramenta. Bom, primeiramente quero agradecer o convite e, claro, falar de Enneagrama para mim, de autoconhecimento, é meu propósito de vida. Obrigado por você oportunizar isso novamente. E hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa cadeira dos arquitetos, né? Então, como projetar, como olhar para esse cliente olhando para a personalidade dele. Né? Então, o que é a ferramenta do Enneagrama? É uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, é uma ferramenta milenar, ela se aprofunda muito mais do que os outros testes. Tem testes que não mostram o que ela mostra, porque são várias camadas, como você falou. Traz a ferida, traz a motivação, traz o radar, que é o que ela mais busca no mundo, né? Então, essa questão da ferida é muito forte, traz a questão do vício emocional, então, e o propósito de vida maior dela, porque que ela está na Terra, nesse mundo. Então, nenhum outro teste traz essas maneiras de olhar, né, a pessoa. Então, por isso que eu, conversei contigo pra gente trazer essa questão pro arquiteto olhar de forma diferente para esse cliente. Não olhar só pra carne e pro osso dele, mas olhar o coração, a personalidade dele. Quem tá por trás daquilo ali, aquela carne. Até porque muitas vezes a gente não lida só com um cliente. Um projeto tem uma família ali, né? Tem um marido com uma personalidade, a esposa com outra. E por isso que às vezes algumas pessoas a gente agrada, outras não. Sim. Tem clientes que me amam. Tem outros que, tipo, a esposa gosta, o marido já, né? Sim. Tu sente que, poxa, eu não consigo me conectar com esse cara. E é justamente por causa dessas questões de personalidade, ou porque eu não entendo a personalidade, a dor do outro para eu conseguir me conectar, né? Sim, não entende a ferida dele. E acaba perdendo venda, né? Ele acaba invalidando a profissional Elidiane arquiteta. Falando, essa ela não adianta porque ela não tem competência. Ainda mais se for nós vamos falar de todos os perfis de forma breve, não é uma aula aqui, não é teoria, mas para que você de casa possa já começar a entender e quem sabe se identificar, né, com o perfil, podendo ser o seu ou de algum familiar, como a Lidy comentou. Então, por exemplo, esse cliente aí que invalida muito fácil, né, ele pode ser um perfil 1, que é o perfil regido pela raiva, né? Mas o que ele busca? A raiva motiva ele também e desmotiva. Então, uma casa para ser projetada para ele ou desenhada, a parte interna, precisa ter toda essa questão de organização. Porque muitos desses perfis têm até a questão de toque. Né? Então, se for uma esposa ou um marido nesse aspecto, o arquiteto precisa olhar para essa pessoa e entender que ela é perfeccionista. Então, ela gosta de coisas clean, né? Nada muito funcional, prático, porque é o perfil deles, né? Mesmo eles regindo pela questão da raiva, mas eles gostam de coisas muito práticas, que eles já resolvam e já, tchau, fui, né? Que seja muito clean, é isso que é importante. Um perfil minimalista. Perfil 1, né? Que é o perfeccionista. Nas tomadas de decisões, eles são rápidos? Não, eles acabam
parando para pensar. Porque eles vão querer analisar quem está por trás para fazer aquela venda, se eles confiam naquela pessoa, se aquela pessoa vai entregar no nível que eles querem. Então, todo um trabalho de confiança antes mesmo do fechamento, Antes do fechamento. Então, não adianta chegar com sorrisos com esse perfil. Você tem que entrar com a parte técnica. Com um cronograma. Meu trabalho funciona assim, eu te entrego em tal data e tem que entregar. Se você não entregar a primeira fase naquela data, já esquece. Você já caiu em descrédito com ele. Né? Diferente do perfil 2, né? Que o perfil 2 é o prestativo, é aquele perfil mais amoroso, mais quente, que gosta de uma casa que tenha sofás grandes para receber a galera, os amigos, os familiares, que gosta de flores na casa para perfumar a casa, né? Aquela casa mais alegre, contagiante, com paredes diferentes, né? Nem tanto com obras de arte, mas com quadros bonitos que possam mostrar a beleza do mundo e a beleza das pessoas. Porque eles são regidos através das pessoas. A motivação desse perfil é olhar para as pessoas. Então, o espaço dessa casa precisa ser projetado com... espaços grandes, né? Espaços grandes. Integrados. Para que eles possam ter contatos, conversar com essas pessoas, ter conexão. Porque o perfil 2, ele é totalmente conecto ao outro. E também ali, antes do orçamento, né? Para se conectar com o perfil 2 é muito mais fácil. Sim, o 2 é muito mais leve, mas como ele está do lado ali do 1, né? Porque é o 1 e o 2, ele tem uma certa insegurança, né? Mas ele é muito mais aberto para você vender para ele. Então, você entendendo que ele gosta disso, que ele gosta de pessoas, que ele gosta de receber pessoas na casa dele, você olhando para esse lado e trazendo uma questão mais de color mesmo, de colorido na casa dele, ele vai amar. Legal. Né? Então, para ele é muito mais fácil. Ele não vai pedir tantos cronogramas, mas ele quer a certeza que tu vai entregar também. Né? Então, se tu apresentando um cronograma assinando, precisa entregar também, porque senão ele começa a desconfiar e daí é um pouquinho complicado. Né? E esse perfil é bem importante saber que se você gostou do que ele entregou, né? O perfil 2, ele entregou uma casa maravilhosa, projetada, toda colorida, como ele gosta, né? Com espaços abertos, sofás grandes para receber a família, tem o espaço da churrasqueira, que ele possa fazer um churrasco final de semana com piscina, com a família, né? Todo esse espaço, ele vai te indicar para um monte de gente. Então, você ganhou esse cliente. E, consequentemente, outros também, né? Ganhou ele e os amigos. E os amigos. Porque daí você vai ser a única arquiteta da vida dele. O restante não serve. Legal. Então, ele é fiel a você. Mas aí tu tem que ser fiel a ele também. Então, quando lembrar, por exemplo, se ele é um profissional de uma área de vendas de carros, por exemplo, vamos fazer de conta que esse perfil de venda de carros, então, tu comprar um carro tem que ser com ele. Se ele vê que você trocou de carro e não foi com ele, aí feriu ele, esquece. Aí foi bem na ferida emocional dele. Então, não faça isso. Se for um perfil 3, né? Um perfil de uma pessoa de performance, que gosta de sucesso, né? Uma ambicioso. Totalmente voltado para cargos superiores, que gosta de ver o futuro, analisar o futuro, estar lá na frente. Esse perfil você precisa ter uma casa aberta também, mas com tecnologia, que seja uma casa de última geração. Porque ele gosta de mostrar que a casa dele é perfeita em tecnologia, em perfeição, também em aspectos bonitos, belo. Ele não analisa o belo, mas ele gosta de olhar para uma coisa e falar assim, nossa, que lindo. Né? De última geração. Então, a tecnologia tem que estar em vigor. Precisa estar com os espaços mais neutros também, porque ele gosta de um preto, de um cinza, gosta de cores neutras. Mas, dependendo da situação, dependendo do que ele tiver de apoio ali no perfil, ele pode ter um jardim. Só que ele gosta muito de mostrar para os amigos que ele tem aquilo. E que é o melhor. Tem que ser o melhor. Então, a casa que o arquiteto for projetar tem que ser casa de vidros, né? Que tenha automação. A IA esteja embutida ali em todos os aspectos. Isso. Então, quando você for falar com ele, e ele quer coisas rápidas. Então, não enrole projeto para 1 ano. Ele não vai aguentar. Tem que ser muito rápido. Nem que você coloque 10 pessoas para trabalhar no projeto dele, mas ele quer que seja para ontem. E que seja o melhor. O melhor. E o mais bonito. E que performe. Né? Sim. Aí tu vende. Esse aí paga o preço. Se tu colocar
10 vezes a mais ele gostar de você, acreditar no que tu tá passando, que é essa questão que pegou bem na ferida emocional dele pra mostrar que ele é importante pra família, que a família precisa olhar e dizer assim, nossa, o que você conquistou? Que arquiteto que desenhou pra você? Foi você que pediu pro arquiteto? Ele nem pediu, o arquiteto entendeu o perfil dele, desenhou do jeito que ele queria e já vendeu. Então ele, não, eu pedi tudo pro arquiteto. Isso. Não é? Porque ele tem essa questão de estar, né, ser o top one. E o mérito fica pra ele ainda. Total. Ele fala, não, o arquiteto não sabia nada, não, eu que desenhei tudo. Né? Esse é o perfil 3. Tem muito, né? Tem muito Sim. desses clientes. Tem. E é ótimo fechar com eles porque eles não incomodam. É. Então eles confiam em você, mas tu tem que entregar também. Porque senão daí, né, não tem perfil que aguente. Né? E esse perfil ele vai tentar 1, 2 vezes, na terceira ele já não tenta mais. É legal esse perfil pra argumentar o argumento de notoriedade, né? Sim. Ah, mas a outra pedra é melhor, mas por que é melhor? É. Não, é a mais nova, mas a pedra mais moderna, é que estão usando hoje. Ah, é mais cara? É, mas aí tu deu o argumento que ele queria, né? Veio lá do Oriente Médio, então observar que ele gosta de único, exclusivo. 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 É exclusivo. Ah, então é isso aí. Quanto que é? 10 vezes mais? É isso aí que eu quero. Perfil 3 é o perfil do exclusivo. Exclusivo. Aquele cliente que gosta de personalizado. Tem cliente que gosta de puxador personalizado, com nome, com as iniciais, a almofada com as iniciais. A gente vê muito famoso assim, né? Sim, muitos famosos são tipo 3. São tipo 3. Totalmente voltado pra performance, pro sucesso. E já o tipo 4, né? Aquele perfil mais fofinho. Ele é um perfil mais sentimental. É um individualista, porque ele primeiro pensa nele, sempre olhando pro que falta, né? Então, como que você vai vender pra essa pessoa? Essa pessoa ela confia muito no outro também, porque ele é um emocional, junto com o perfil 2 e o 3. Mas o 4, ele gosta de arte. Ele gosta de ambientes coloridos também, dependendo da situação. Ele precisa ter 2 ambientes, um colorido e um clean. Pra quando ele estiver alegre, ele vai pro colorido. Quando ele estiver mais ou menos bola murcha, ele vai pro clean. Porque daí ele é importante, não pode ser preto, porque daí ele entra em depressão. Porque esse perfil, ele tem mais probabilidade de entrar em depressão. Então, é importante o arquiteto entender isso, acolher e colorir um pouco mais a vida dele. Porque ele gosta disso. Ele é uma pessoa que gosta de color na vida dele. Isso é muito bom que tu tá falando, porque muitas vezes ou o arquiteto vai pela tendência da moda, do que tá se fazendo, ou o cliente pede, né? A gente viu... Ainda tá um pouco, né? Muita tendência do cinza, ambientes cinzas, paredes cinzas, mobiliário cinza. E eu sempre falo pros clientes, né? A carga que traz esse ambiente escuro. E tu identificando o perfil do cliente, né? É até algo assim que tu pode argumentar no sentido, olha, é um ambiente muito depressivo. Vamos sair do cinza para ir pro azul, que seja o azul escuro. Já dá um tom diferente. Já dá um tom diferente, já é uma cor. E aí ele vai te perguntar, Lid, você pintou alguma casa nos últimos tempos de azul escuro? Você precisa dizer, não. A casa é sua. Ela é exclusiva pra você. Eu tô vendo você com esse azul. Porque se você responder sim, eu pintei a casa de fulano, de Beltrano, ele não quer. Ótimo. Porque ele é exclusivo. Ele é singular. Ele não pode ser comparado com os outros. Então, se ele chega... Você projetou... Primeiro que ele nem vai contratar se você vem indicação. Por quê? Porque possivelmente você projetou a casa da Cíntia, por exemplo, que é sua amiga, e daí vai projetar a casa dele. Eu falo assim, não, ele vai pegar muita coisa da Cíntia, eu não quero. Vai ficar igual. Eu não quero. Então, se ele entrar na minha casa e ver que você projetou alguma coisa parecida, ele vai lá e quebra no outro dia, ele fala, não quero. Ele morre. Olha. Porque ele não gosta de comparação. Porque ele também é exclusivo. Pois é. Normalmente os arquitetos, principalmente pelas redes sociais, tem todo um padrão de personalidade. Querendo ou não, a gente faz projeto para os clientes, mas sempre coloca um pouquinho do nosso estilo e tal. Como que esse perfil escolhe o profissional? O tipo 4? Ele... Porque se ele entrar na rede social, se ele for pesquisar sobre profissional, vai ver que tem muitos projetos parecidos. Não, ele vai pela diferenciação. Ele vai pela diferença. E ainda mais se você entender o perfil dele. E entender a essência dele. Ele fecha contigo na hora.
Porque ele é singular. Ele precisa ser olhado como um perfil único. Não que ele quer ser diferente, ele é diferente. Ele precisa ser respeitado por isso. Então, ele vendo que você entendeu a diferenciação do perfil dele, que não é igual ao dos outros, então você vai falar, para você, eu avaliei que você gosta disso. Ou você tem um olhar específico para isso, daí pra gente fazer assim, assim, assado. Então, a comunicação com ele é diferente. Com o 3, não, você pode falar, ó, eles estão usando isso na tecnologia na Índia, na Oriente Médio, né? Ele vai gostar. Já o 4, não, ele fala, não, eu quero que olhe pra mim. Não traga a tendência de fora, né? Olhe pra mim, o que eu necessito? Você precisa de um jardim de inverno? Está ultrapassado, mas ele precisa. Ele vai querer entrar em conexão com a terra, com as árvores, com as plantas. É o perfil que não entra na modinha. Não entra. Ele é diferentão, né? Ele é aquela pessoa normalmente cheia de tatuagens, que tem um cabelo diferenciado, tem um olhar daquele gato de botas, né? Então, um olharzinho de gato de botas, um olhar mais triste. Então, por isso que quando você olhar pra ele, você já percebe esse detalhe e cuida dele. E ganhou essa pessoa. Ganhou. Ou, por exemplo, se for um 5. O 5 é aquele fanático em conhecimento. Então, você vai olhar para uma pessoa, ele é um perfil econômico, ele sempre vai estar com as roupas da mesma cor, camisa ou camiseta, calça ou bermuda, ele sempre é aquele perfil econômico, né? Então, por isso que diz que ele é o perfil avareza, mas na questão de economia, porque ele também não quer gastar energia, e nem financeiro. Então, você precisa trazer para ele o que é mais viável. Economia, que traga conhecimento para ele, que esse perfil tem que ter uma biblioteca em casa, e que seja ampla para ele, porque ele gosta de leitura, ele gosta de estudar, ele gosta de ter o tempo dele. A casa não precisa ser grande, mas essa parte em que ele é construída para ele, especificamente para autocuidado, precisa ser um pouco maior. Mas que totalmente traga economia, porque ele não gosta de gastar, ele não gosta de receber pessoas em casa, então a casa dele não precisa ser grande. Essa pessoa é muito difícil encontrar em cursos, porque ela é muito autodidata, ela busca sozinha o estudo, ela busca sozinha ter esse tempo com ela. Ela recebe, sim, os parentes, normalmente as pessoas têm filhos, mas eles não saem de casa. Então tem que ter uma cozinha gostosa, que seja prática também, porque ele gosta da praticidade, porque o tempo dele, como ele já é econômico, ele gosta de ter o tempo para estudar, para ver filmes inteligentes, né, para fazer reuniões. Então tem que ter o espaço do escritório dele bem aconchegante, com cadeira confortável. Mas isso é para todos. Não. O 3, ele quer a cadeira mais bonita. Não precisa ser confortável. É a cadeira exclusiva. Cadeira feita para ele. Para ele. E tem que estar o nome dele escrito atrás. Né? O Rei X. Né? E esse pode ser a cadeira mais simples, mas que seja mais confortável, porque ele vai passar horas ali estudando no computador. Pro 2, a cadeira mais colorida. Mais bonitinha, mais fofinha. Tem que ter o frufru, né? E a cadeira do 1 é a mais prática. Tem que ser clean, preta, branca. Tem que ser funcional. Não ocupa espaço. A funcional é pra ler, é pra eu sentar e ler. Isso mesmo. A cadeira é pra eu comer, é pra eu sentar e comer. E tem que estar no lugar. Não pode estar fora do lugar. O 5 também tem que estar as coisas no lugar, mas ele é um pouquinho mais organizado, né? Ou, por exemplo, se for um perfil 6, que nós temos alguns perfis que a gente conhece aí. Eles são legalistas, normalmente eles estão mais voltados para leis, são juízes, advogados. Muitos executivos também são legalistas, muito voltados para a área de qualidade. Então, quando você for atender um cliente desse, o que tu precisa entender? Ele busca segurança em tudo. Então, a casa dele tem que ser muito bem projetada. Tem que falar de concreto, de laje, de ferro não sei o quê, que esse ferro já... Coisa técnica. Aguentou tantos pilar, né? Então, ele tem que se sentir seguro, ainda mais se for uma casa de andares, né? Porque o medo dele é sair fora. A maior ferida dele é o medo. Então, e ele se perder nesse medo. O medo que o arquiteto não vai entregar. Também. Medo que não vai ser como ele quer. Ele vai te trazer já 3 contratos. Contrato da etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Ele vai já dividir, quando ele já fizer o depósito para você ali, pro arquiteto, ele já vai falar, será que vai me entregar mesmo? Será que essa carinha vai fazer o que tem que ser feito? Então ele vai sempre colocar você... Né? Ele é extremamente desconfiado. Por isso que ele é legalista. Então, ele vai no que tá na lei.
Então, o arquiteto normalmente nem lê, mas leia o que ele tá colocando ali, porque pra ele é importante. Se você tá em atendimento com ele e você lê o contrato, ele vai amar. Esse é um perfil que busca isso. A base dele é a base de contratos. Ótimo. Base de lei, né? Então, o que ele trouxer respeita muito. Talvez é uma coisa bem diferente, mas lembre-se que a ferida dele é do medo. Então, o que ele trouxer é importantíssimo. E outra coisa que é bem importante no perfil dele, ele é uma pessoa negativa. Porque ele tá olhando... Ele vai ver problema. Ele vai ver problema em tudo. Então, não colocou a tomada ali, ele vai te ligar na hora. Ele vai falar, será que eu que tenho que colocar essa tomada aqui? Sendo que você não colocou aquela tomada por causa de... Precisava estar o cabo que tá vindo de lá de São Paulo. E tu vê, às vezes a gente acha que é um cliente chato, esse perfil. Mas não é que o cliente é chato. Ele está chato porque a gente tá errando e não tá passando segurança. Isso mesmo. Você não falou que o cabo estava vindo lá de São Paulo e tudo mais. Então, você não quis trazer esse desgaste para ele. Mas esse perfil necessita de saber todos os detalhes. Para ele se sentir seguro no projeto que ele contratou e em você. Porque ele quer trazer segurança para a família dele. Ele não quer pisar numa coisa que pode dar problema. E é o perfil que se importa com o processo. Sim. Ele quer saber do processo até chegar ali. O perfil 3, ele quer tudo pronto. Não importa o que eu fiz pra chegar ali. Não importa o que eu tenho que pagar pra você. Eu quero um top 1. Vocês não. Ele vai ser mais econômico, ele vai pedir desconto, ele vai querer saber o cronograma e vai querer saber como que vai ser as etapas, quem que vai querer fazer, quem vai fazer o trabalho, quanto tempo de carreira essa pessoa tem. Então, ele vai sim, você fala, nossa, tá desconfiando de mim? Tá achando que eu não sou boa? Na verdade, não, ele só quer entender pra ele até comentar com os colegas. Olha, a arquiteta que tá comigo, ela tem 20 anos na praça, já fez casa de ciclano, beltrano. Então, pra você trazer essa segurança técnica, pra ele é fundamental. Né? E a casa dele precisa ter estrutura. Pode ser uma casa básica, ele gosta, assim, do aconchego, do lar. Não precisa ser uma casa grande. Ele também gosta de receber amigos, porque ele tem poucos amigos e ele é leal aos amigos. Né? O sobrenome dele é Lealdade. Então, ele gosta de ter esse espaço. Ele fala, não, vem aqui pra casa. Mas essa casa dele é bonita, aconchegante, uma casa mais simples, não precisa ser o melhor dos melhores, né? Não precisa ser espaços grandes, mas que seja confortável. Simples e confortável. E o que é ideal também o arquiteto olhar é trazer color para a vida dele, trazer uma coisa mais colorida, mais animada, trazer jardim, que esse perfil ele necessita se conectar com a natureza e ele não percebe. Então ele precisa sentar e colocar a mão na terra, abraçar uma árvore. E se você falar para um tipo, se tu tem que abraçar uma árvore, ele vai falar o quê? Você tá achando que eu sou doida? Mas ele necessita. Porque ele não vê a lógica nisso, né? Não vê lógica. Só que isso que coloca ele, acho que, em estado de conforto, de relaxamento. Sim. Por estar sempre em alerta. Ele precisa entrar em conexão com o corpo dele. Porque ele está sempre conectado com a mente. Porque ele é um teórico. Né? Como o tipo 5 também. O tipo 5 é um teórico, o 6 também é um teórico. Então, ele está sempre pensando, sempre estudando, sempre ansioso. Bem importante também o arquiteto saber que ele é uma pessoa ansiosa. Então, o que ele poderia fazer para minimizar essa ansiedade nessa casa dele, um ambiente de descompressão? Ok. Né? Porque nós temos o 6 sexual, que daí é instinto, daí é uma outra camada, né? Que ele é um pouco mais agressivo. Eu tive um cliente... que agora, né, a gente falando aqui, provavelmente ele era um perfil 6. E ele me mandava muita mensagem final de semana. E aí eu respondia, assim, porque eu via que ele tinha essa ansiedade, sabe? Por mais que ele falava assim, não precisa responder agora, mas eu já queria saber, tal. E aí eu respondia, e justamente falava, ai, nossa, é tão bom que tu me responde... que tu me atende, que tu... Às vezes eu não conseguia solucionar a questão que ele queria, mas eu falava, olha, não, muito bom. Segunda-feira eu vejo certinho, eu te dou um retorno sobre esse assunto. Só de falar isso, acho que é justamente isso, já dava segurança pra ele. E depois, no final, na entrega do projeto, ele falou assim, nossa, tu atende, assim, todos os clientes? E eu falei pra ele, não. Olha. Eu falei, eu não fico respondendo no final de semana a todos os clientes. Eu respondo o cliente que eu acredito que precisa de resposta. Porque eu sei que uns estão só incomodando mesmo. Sim. Né? Adoro. Outros, é essa questão. Eles querem a segurança.
É isso aí. E que bom que tu entendeu e que tu falou a verdade. Não respondo pra todos, mas pra quem tem necessidade, que possivelmente é esse perfil. E na segunda, quando você fala, eu vou te responder na segunda, tu tem que responder. Porque você vai falar, até 10 horas ela não respondeu. Como assim? Tá, vou dar mais 1 hora, senão depois eu vou ligar pra ela. Sim. Né? Então, aí, porque daí vai bem na ferida dele, que você não cumpriu o papel, que Não você deu atenção devida. Deu atenção devida, né? Entrou na ferida dele, que é a traição, que ele se sente traído por uma pequena coisinha. Então, pode ter acontecido muitas coisas no dia a dia dele. Ele pode ser um gerente de qualidade, né? Mas estourou várias bombas, ele não descontou em ninguém. Ele vai descontar em você, porque vai ser aquela hora que tu foi bem na feridinha dele. Olha. E ele vai dar um ataque, uma explosão. E tu vê, isso acontece muito. A gente vê muito arquiteto reclamando de... Nossa, o projeto tava assim, de repente o cliente deu um piti e mandou todo mundo embora. Por que será, né? O que aconteceu no meio do caminho? Que análise que não foi feita do perfil? Ou que a alteração foi feita sem antes falar com ele. Muito bom. Que a alteração foi feita. O que não foi informado entre as linhas ali que o cliente não ficou sabendo? Eu conversei com um arquiteto que ele falou que pegou um gerenciamento de obra, que ele era o 4º arquiteto. Uau! Que passou ali. Aí ele falou assim, quando eu fiz o orçamento, eu já pensei, nossa, vai ser pepino. Porque eu já sou o 4º profissional que passa. Aí eu falei, tá, e aí, como que foi? Como que tu lidou, né? Com toda a situação? Ele falou, não, eu só fiz o que ela mandou. Ela falou, ó, isso eu quero aqui. E eu não questionava. E eu ia lá e fazia. Foi tudo bem até o final. Ela pode ser um perfil 8, já vamos chegar nele. Opa! Já achamos o perfil da cliente. O perfil, paramos no 6 ou 7, aquele perfil 7. Entusiasta, né? Que tudo tá bom pra ele, tá tudo maravilhoso, mas lembrando que ele é um teórico também, então ele é extremamente inteligente. Ele quer um cronograma, ele quer fatos e dados, ele vai pedir desconto porque ele é carudo, sim. Ele precisa ter salas diferentes, como sala de jogos, porque ele adora, ainda mais se ele tiver filhos. Ele vai querer levar no sábado o filho pra lá e só sair no domingo, né? Porque ele adora brincar. O tempo dele é muito nessa questão de brincadeira, de estar ativo. Ele não gosta de lidar com problemas. Então, possivelmente o escritório dele pode ser um pouco mais frio, para que ele entenda que ele precisa saber lidar com problemas, porque esse perfil ele não gosta de lidar com problemas. Talvez Foge do problema. Ele foge. Então, o escritório ele pode ser um pouco mais neutro, mais cinza, pra entender assim, ó, tu precisa nada colorido, porque ele vai querer colorido. Tu tem que colocar uma seriedade no escritório dele, ainda mais se ele for um empresário. Porque você fala, não, aqui eu quero tudo colorido. Não, aqui tem que ser uma coisa neutra, bem clean, mais escura, talvez mais clara, né? Que você saiba que aqui é o tempo que você tem pra pensar e resolver as situações. Porque tu diz que a sobriedade vai dar uma segurança pra ele? Sim. Porque senão ele leva tudo na brincadeira. A vida dele é brincadeira. Então, a casa dele pode ser uma casa colorida, não esqueça da piscina, porque ele gosta. Pode ser... Ele gosta de coisas diferentes, gosta de coisas inovadoras, de várias opções. Então, quando você for levar ele pra escolher tapetes, né? Essas coisas que vocês gostam de levar nas lojas. Então, traga opções. E não economize. Porque o perfil 7, quando ele gosta, ele é entusiasta. Ele investe mesmo. Nossa, mãe, fica vendo o nome das pessoas aqui. Maravilhoso. A gente começa a identificar Sim. várias pessoas. É muito bom. E aí, o objetivo disso é você faturar mais, né? Então, entender o perfil desse cliente, não ativar a ferida dele, porque quem vai querer ser ativado a ferida? Esses tempos nós estávamos na formação do Enneagrama, uma pessoa do comercial falou assim, por isso que eu não vendi a minha consultoria comercial para aquela arquiteta. Porque eu entrei na ferida emocional dela. Então ele trouxe, ele desvendou, ele falou... Quando eu falei do perfil X, ele... Nossa, eu falei, o que aconteceu? Dele, eu entrei na ferida dela, não consegui vender. E por isso que, eu não sei se é por causa do meu perfil, mas até essas questões de PNL... Quando eu vejo que a pessoa tá querendo aplicar... E olha que eu não conheço, nunca fiz nenhum curso de PNL. Mas quando eu vejo que a pessoa quer... Olha, isso é só agora, amanhã não vale mais. Eu já... Antes eu queria, agora eu não quero mais. É isso mesmo.
Você já não tem mais interesse. Já perdi o interesse. Sim. Então você tem que saber como vender para cada um desses perfis. Eu sou practitioner em PNL, mas eu não utilizo a PNL para essas coisas que eu acho ridículo também. Né? Eu acho que tu tem que ter uma venda bem exclusiva para cada perfil, respeitando cada padrão de comportamento, cada personalidade, porque atrás dessa pessoa tem uma ferida emocional que ela criou do 0 aos 7 anos. No útero da mãe dela já começou a ter criar essa ferida, que é o nosso ego, querendo ou não, né? Então desdobrou esse ego, é onde a gente se protege do mundo. Não tem a ver com os pais não tem nada a ver com essa questão. Tem a questão genética, sim, é 10%, é muito pouco, mas é mais a gente que criou para se proteger. Por isso que por mais que a gente faça padrões dentro do escritório, eu entendo que tem cliente que não quer reunião de orçamento. Ele quer ver o preço. Alguns perfis querem ver o preço. Alguns perfis querem ver o preço. E aí, né, eu tive épocas que, não, olha, eu só apresento o meu orçamento com uma reunião. Vamos fazer uma reunião pra você. E tem cliente, tem perfil que não quer. E aí, ou eu tô perdendo meu tempo, forçando o cara a fazer reunião, e forçando ele não vai querer estar ali. O que tu pode fazer é passar o valor por hora, talvez, não sei como que vocês poderiam fazer diferente. Trazer ele pra sala, mostrar o investimento que ele vai ter, identificar o perfil dele e aí começar a venda. Porque, por exemplo, o 7, ele pode estar no modo econômico dele, né? Ele pode estar no modo econômico, mas se ele gosta, ele empresta dinheiro de todo mundo para fazer a obra que ele quer. O 3, especialmente. O 6, não. Se ele não tem grana para investir, se ele é 10 mil que ele tem que investir e você vier com 11, ele já nega. Porque é muito difícil para ele pedir desconto. Então, tu vai ter que entender o perfil dele e falar, olha, nós conseguimos melhorar aqui. Opa! Né? Então, pro 2, ele pede desconto. Ele falou, tá, o que você conseguiria melhorar pra mim? Mas tem perfis que não conseguem. O 5 não consegue pedir pra melhorar o valor também, porque ele já vem nesse modo econômico também. E pra eu entender o perfil, é entender a dor de cada um, né? É entender a dor de cada um. É olhar pra pessoa, a forma que ela caminha, a forma como ela se expressa, né? Se veste totalmente. Qual que é a profissão dela? E olhar, você escolheu essa profissão mesmo por você ou pelos seus pais? Se for por ela, então muito tem a ver com o perfil dela também, porque muitos podem escolher o perfil, a profissão por causa dos pais, né? Então temos o tipo 8 aí, né? Que é possivelmente aquela cliente que tu comentou, que é ela que decide. A casa dela também precisa ser muito parecida com o tipo 3, mas sem os frufru. Né? Tem que ser prática, ágil a casa dela, tem que ter concreto, alvenaria, coisas que sejam fortes, robustas, né? Marcantes. Isso, que marque presença. E é a opinião dela que vale. Né? Então, o que você quer nessa casa? Não, vai ficar só por você que vai construir. Então, tu precisa entender o perfil dela e trazer coisas de concreto, coisas de alumínio, né? Esses ferros fortes, estruturas grandes, robustas, porque eles também têm família grande. Os perfis 8, eles têm famílias grandes. Ele é o perfil mais confrontador também, aquele perfil mais questionador, parecido com o 6, mas muito mais forte, né? O perfil 8. Então, ele tem famílias 4, 5 filhos normalmente, nessa época, assim, então, e eles são bem diretos. E muitas vezes grosseiros na forma de falar. Se você não identificar, você se sai de lá ofendidíssima, né? Sendo que é a forma dele conduzir. Né? Bem direto, bem objetivo. O que você tem para me entregar? Ele vai invalidar você o tempo todo. Então, se você temer ele não entender o perfil, tu perde o maior cliente. Porque o 8 paga. Eu paga bem. Paga até mais que o 3. Se ele gostar, não tem problema. Fecha os olhos, quanto tu quer? 100 mil? É 100 mil que eu vou te pagar. Mas ele não paga pra agradar os outros? Não. Ele paga porque ele invalidou você, mas você subiu e entrou no mesmo nível que ele. Ele não gosta de gente fraca. Ele não aceita nenhum tipo de vulnerabilidade. Então, se na obra ele gosta de coisas bonitas, elegantes, práticas também, bem diferente do perfil 3, né? Que ele possa mostrar para as pessoas o que ele conquistou, né? Só que ele conquistou não para ele, é para a família dele. Então, você tem que pensar mais no filho, mais na esposa, né? Mais na mãe dele. E daí você chega e fala, o que você gostaria? Quero te ouvir. Meu Deus, ganhou ele, porque ganhou a família toda. Se ganhou a família toda, ele é por último ali.
Mas primeiro ele vai te invalidar o tempo todo. Ele vai te colocar sempre em risco ali. Você vai ter que pisar em ovos com ele. Mas depois você pode falar o que você quiser. Até brinca, sai do eixo. E ele paga bem. Você tem que só entender que ele quer uma coisa robusta de concretos, coisas bonitas. Né? Às vezes é o tipo de cliente que fica buscando sempre a nossa afirmação. No sentido, mas tu já fez isso? Aham. Mas olha, 3 andares. É. Você já fez 3 andares? Como que tu fez? Pra quem que tu Pra fez? quem tu fez? Tem que cliente trazer que é... nomes grandes. Isso. Ah, mas a minha família tem 5 pessoas. Como é que tu vai acomodar todos eles? Então a responsabilidade é sua. Depois você vai trazer as opções. Aí ele fala, gostei. Então tá, agora eu vou falar o que eu quero. Primeiro ele te invalida, te coloca no chão, tu se sente Tu tem que adivinhar o que ele quer. Depois que tu mostrou pra ele que, olha... Na verdade, tu tem que adivinhar no aspecto de, tua esposa, ela gosta disso. Eu observei ele no comportamento dela, então quem sabe a gente podia fazer isso pra ela na casa. Na cozinha ali, né? Que daí vai vir a empregada, dá pra fazer assim, ela gosta de ter a família junto, uma mesa grande, com um olhar pra piscina, né? O teu filho, eu vi que ele joga bola, então a gente poderia colocar um espaço onde ele pudesse jogar bola dentro de casa, na área ali, com os amigos, né? Tantos metros quadrados ali no jardim, sei lá, né? A tua mãe, ela gosta traz o pessoal da igreja aqui, então daria pra gente fazer um espaço, um espaço, uma área em que ela pudesse receber essas amigas da igreja, poder fazer os bolos ali, os cantos da igreja. Ela entendeu todo o perfil da minha família. Nossa, então tá, agora... Daí ele começa a acreditar em você. Né? Então, tu precisa acolher a família dele. Mas ele vai te invalidar o tempo todo, né? Por isso você tem que se perder e perder as estribeiras, digamos assim. Que ele só quer te colocar no mesmo nível que ele. É ótimo entender isso. Até a gente é um perfil que se magoa fácil. Conseguir entender que não é sobre a gente, é sobre o perfil do cliente. Né? Isso mesmo. Os emocionais... O Enneagrama não é só pros clientes, é pra gente também. Sim, os emocionais, eles se magoam fácil demais. Especialmente o 2 e o 4. O 3, ele tem uma questão à parte que a gente não vai tratar aqui, que daí é do curso. Se você quer saber mais, venha pro curso. Mas o 2 e o 4 se magoam demais. Então, eles precisam entender que... E normalmente os arquitetos têm perfil 2 e 4. Daí eles perdem o cliente porque não entende isso daí. Né? Não entende que eles se magoam pela forma como o cliente fala, a forma como ele abordou. Né? O perfil 8 é aquele general. Que o perfil 2 e 4 não aceita. Nossa, ele é grosseiro, ele é isso, ele é aquilo. E não é, gente, não é assim. Como você falou, não é sobre mim, é sobre ele. Ele quer acreditar em você. Então não deixa a bola murchar ali. Vai pra cima. Mostra tecnicamente que tu é bom. Quais casas você construiu de gente importante na região? Ou até se nem foi de gente importante, mostra as obras através de um tablet, de um celular, as imagens. Olha, eu cuidei do concreto aqui, né? Essas partes técnicas. Pra ele é bom essa validação. Sim, total. Ele precisa. O 5, ele precisa da validação... o 6, ele precisa da validação por segurança. Pra se sentir seguro. O 8 seria pra te testar. Sim, e pra família. Porque ele quer uma segurança pra família. Tá? O 6 também quer isso, mas o 8, ele quer ver se você tá no mesmo nível que ele. Porque ele é o poderoso chefão. Então, tu tem que ser a poderosa chefona também pra entregar uma obra pra ele. Se tu não for, nem adianta. Né? Ele é assim, ele é direto. Tu consegue me entregar? Tô pedindo em 10 dias. Até a forma como ele fala é mais direta, mais objetiva. Aí você fala, depende. Por quê? Por causa dessa variável. Você tá me pedindo um concreto que vem lá da China, sei lá, né? Dos Estados Unidos. Então vai demorar tantos dias, eu consigo te entregar em 20 dias. Então, fechado. Tem que ter base técnica pra falar com ele. Não me vai falar com o perfil desse sem saber de nada do que ele quer, não estudou o comportamento dele, não vá. Tu vai se quebrar. Ele vai te achar uma inútil. Totalmente. Ele fala, não, passa, não quero nem falar contigo. Primeiro que ele vai te reparar de cima e embaixo, né? Conforme você vai estar vestida. Você tem que estar impecável. Se você for lá de chinelo de dedo, né? Tô sendo analisando, mas ele não vai gostar. Ele vai analisar teu carro. Tá. Não tem como a gente saber o perfil da pessoa sem conversando com ela, assim... Porque, exemplo, o perfil 8, tu tem que estar impecável. Mas tem um outro perfil, se tu chegar impecável, ele vai...
tá querendo me impressionar ou não é pra mim? Tem sim. Daí a gente vai entrar, por exemplo, o 4. Ele não gosta de gente muito frufru, muito bem vestida. Ele gosta que a pessoa seja ela mesma. Né? O perfil 2 também não gosta, ele se sente um pouco mais acanhado. Ele gosta que a pessoa seja natural, seja bonita, porque eles gostam, né? O 3 ele gosta, então ele quer o frufru. Né? O que você tiver mais bonita, assim, bem vestida, ele gosta. Um quer praticidade. Né? O 5 também, que é praticidade. O 6 não interessa como você vai estar vestida. E olha que legal, como isso é legal. Por isso que às vezes a gente atrai alguns tipos de cliente que se identificam com a gente. Então, nossa, só tô pegando cliente difícil. Por que será? Por que será? Eu nunca, assim, nunca tive que demitir cliente. Histórias de arquitetos que passam por aqui. Não, falei pra esse cliente, não vou parar de projetar, não quero. A gente vê muito, né? Embate cliente profissional na arquitetura, em várias áreas, né? Que tem esse embate. Eu falo, nossa, eu não. Mas às vezes é justamente isso, porque se identifica comigo um perfil, às vezes, mais flexível, né? E a outra pessoa vai se identificar um perfil mais rígido, que talvez quer perfil 3 ou perfil 8. Mas é que tu também, agora a gente vai falar de energia masculina e feminina. Tu tem uma energia feminina, né? Então, tua energia é mais delicada, até a forma como você fala, até pelo teu perfil, né? Mas eu já tive que demitir clientes. Nós temos um perfil parecido, mas a gente tem um instinto diferente. Né? Então, nós temos a mesma ferida e tudo mais, mas um instinto totalmente diferente. Então, o meu processo é um pouquinho mais de ambição, né? Que a gente já estudou sobre isso. Mas eu já tive que demitir cliente e eu já tive a energia mais masculina, né? Não que hoje eu não tenha, hoje eu tô tentando reduzir. Então, o que aconteceu? Eu estava atraindo muitos clientes com muito masculino, né? Com energia masculina. Então, dava problema ali. Batia de frente. Totalmente. Então, era nós dois. Daí, quando ele vinha pra cima, ainda mais por ser um tipo 8, eu abaixava, porque eu não sou um tipo 8, eu acabava, não, entendi e tudo mais, né? E eu trazia muitos clientes tipo 6 e tipo 8. E tipo 3. Né? Hoje não, hoje eu tenho cliente tipo 4, tipo 9, que a gente vai falar agora, né? Tipo 1. Então, eu consegui entender que eu tava com a minha energia, não é só entendendo o perfil comportamental, mas de energia masculina e feminina também, que eu tenho que ter energia muito mais feminina e regrada a minha energia masculina, né? A tua tá em equilíbrio, por isso que tu atrai isso também, né? E o teu jeito de falar, a forma como você se veste, a forma doce como você fala e pronuncia as palavras, tu tem muito mais energia feminina, né? E já o meu já esteve ao contrário, né? De trazer muito essa questão da masculinidade. Por isso que o autoconhecimento como é bom, né? Nossa, muda vidas, né? E o perfil 9, né? Mesmo em homens, é um perfil mais delicado, né? É um perfil que... É uma casa que quer paz. Até a forma como ele fala é mais tranquila. Lídia, eu quero uma casa para receber a minha família, né? Minha família muitas vezes vem de longe. Quero que eles se sintam confortáveis, né? Então ele vai começar a falar, ele fala mais tranquilo, mais pausado. Os hippies. Sei, muitos hippies, né? Mas os hippies hoje estão ficando ricos, né? Então, assim, eles querem casas bem com ambiente aberto, mas também de janelas abertas. Que eles possam respirar voltada à natureza. Isso. Casas voltadas à natureza. Muitas vezes são clientes que querem casas, às vezes, ecológicas, sustentáveis. Sim, totalmente. E se identificam com esses profissionais, né? Sim. Tem profissionais que fazem projetos, né? São focados em residências sustentáveis, ecológicas. E é exatamente isso. Aí atrai o tipo 9. Isso. Ou o tipo 4, que também gosta disso. Porque eles são únicos. A casa dele tem que ser, né? Única, né? E o tipo 9 é aquela pessoa da paz. Então, ele quer um altar para que ele possa colocar, né, os santos dele, a questão religiosa e tá tudo certo, as velas aromáticas. Então, tem que ter um espaço para as velas na casa dele, tem que olhar esse lado, né? Uma casa mais minimalista, mas que também respeite o espaço da família, que ele possa receber pai, mãe, tio, tia, avô, né? Primos. Ele recebe todo mundo. Então tem que ser uma casa espaçosa. Pra receber, uma casa feita para receber. Feita para receber também. Porque ele não é muito de sair. Ele fala, vem aqui pra casa. Ah, sim.
vem aqui pra casa, a gente vai fazer tudo junto. E a Quem cozinha nunca tem que esse amigo, né? E assim, ele não gosta que você lave a louça pra ele, então a pia tem que ser grande. Porque ele vai fazer assim, ó, ele vai cozinhar pra você o dia inteiro, à noite ele faz o jantar, e ele vai ficar até de madrugada ouvindo você contando as coisas, e a pia lá cheia de louça. Ele não vai deixar você encostar na louça dele. A louça ele vai lavar depois que você for embora ou no outro dia. Ou alguém que vai limpar pra ele, enfim. Mas ele também não se importa muito com isso. Sabe que eu gosto de fazer muita reunião na casa do cliente. Após o orçamento fechado, eu tento pelo menos 1, 2 reuniões fazer na casa do cliente, justamente para ver como eles se comportam. Né? No sentido de, ele vai me atender na sala, ele vai me atender na mesa de jantar, onde vai ficar o filho dele enquanto ele fala comigo. Né? O que mais ele vai querer mostrar na casa dele? Tem gente que já chega, olha, sabe que eu gosto muito dessa casa? Porque às vezes é apartamento alugado, ou uma outra vai sair do apartamento pra ir pra casa. Eu gosto muito desse lavabo. Então, ali, eu tô dentro da mente dele, então ele já vai falando coisas que ele gosta, que ele não gosta. E aí é legal também pra pegando esse perfil, né? E tudo aí pergunta, por que tu gosta? É muito mais fácil pra você entender o perfil dele. Ou por que aquilo motiva ele, por que faz aquilo... Né? Então, por que faz sentido pra ele aquilo ali? E aonde que a gente poderia colocar na próxima casa, né? Então, deixa ele explanar, deixa ele trazer, né? Mas agora a gente vai complicar um pouquinho, né? Porque a gente tá quase finalizando, né? Que o Enneagrama é uma árvore, você tem todos os perfis, os 9 perfis. Tem um que é o tronco, que é o predominante, mas tem os perfis mais. Né? A pessoa pode ser um 9. Pode ser um 9. Vai ter um 2, um 3. E aí? Complica. Aí complica. É por isso esse conhecimento, né, da ferramenta. Então, se ele for um 9 com o perfil 3 no galho, o 3 é performance. Então, ele gosta de uma coisa bonita. Então, tu vai entender que ele quer uma casa de paz, mas com automação e que seja de última geração. Com requinte, né? Então, é uma casa tranquila que vai ser branca, né? Cor gelo, enfim, cor claras, que ele gosta bastante, mas que tenha tecnologia até para poder trazer mais essa liberdade para ele, essa privacidade, todo esse equilíbrio que o 9 gosta, né? Porque o 9 é indolente, então ele não gosta de levantar para ligar um ar-condicionado, ligar uma TV, ligar fechar uma cortina. Então, se tiver no controle, para ele é a melhor coisa. E aí a gente complica, mas esse aí vai ficar para um outro momento, né? E os perfis indecisos? Qual seria, assim, um perfil mais indeciso? É que vai depender. O 1 é indeciso porque ele não sentiu firmeza em você. Tu não trouxe a parte prática para ele, tu não convenceu ele. O 2, ele é indeciso porque ele não se conectou contigo. Então, se a gente for desdobrar cada um deles, a indecisão é dependendo como você... Né, foi a conversa com você. Eu tenho um cliente que ele gosta, eu apresentei ele, nossa, lindo, lindo, lindo. Aí, tá bom, quer mudar? Não, eu gosto... Não, tá bom. Aí no dia seguinte ele fala, mas e se fosse assim? Mas e se fosse assado? Eu falei, não, dá pra fazer assim. Mas você prefere preto do que branco? Ele, eu não sei, eu gosto dos dois. E ele me fala, eu sou muito indeciso. Entendi. Ele pode ser um 6 preservação. Porque o 6 preservação é indeciso. Já o sexual, no entanto, ele sabe o que ele quer. Ele é instinto, né? Então, ele pode ser um 6 preservação, regido pela segurança ali, o medo muito forte, né? A ferida da traição. E ele é inseguro. O 6. O 2 também é inseguro. Né? E o 2, ele se deixa manipular pelo outro. Então, se você fala, não, essa cor roxa tá no auge e vai combinar com você, e se ele gostou de ti, ele vai falar, tá bom, amei. O 8 não é indeciso. É direto. É direto. O 9 é indeciso. O 7 não é indeciso. Já tive cliente 8, é ótimo. É bem direto e objetivo. Bem direto. Reunião online, apresentou, isso eu não gostei, muda. Nesse nível. E aí, pouquíssimas alterações de projeto, porque ele sabe o que ele não quer, o que ele quer, o que ele gostou. E aí, muda só uma vez.
e pronto. O 1 também é a mesma coisa. Se você entrou em conexão com ele, você trouxe a parte técnica. Se você já não trouxe a parte técnica, ele já nem fecha contigo, não adianta nem insistir. Ele tem que entender a parte teórica do negócio, o cronograma, como que você vai entregar, né? Mas cada um tem a ferida, então tu vai ter que entender a ferida dele para não entrar na indecisão, para não deixar ele ficar em dúvida de você, do seu trabalho, e nem você ficar em dúvida dele também. Então, entende o perfil, vê como que tu pode entregar e tenta trabalhar isso, né? Pesquisar como que é uma casa do tipo 6, como que poderia ser. Será que ele quer muito trazer para a esposa decidir, né? Então, isso tudo fica muito mais fácil. Qual que é o perfil da esposa? Ela gosta de receber pessoas ou ela não gosta? Ela pode ser um tipo 5. Sim. Que gosta de uma biblioteca. E ele gosta de receber. E tem que atender os dois, né? As redes sociais da Cíntia vão estar na descrição do vídeo. A Cíntia dá treinamentos e cursos de Enneagrama para qualquer tipo de profissional. Aqui a gente está falando com você, arquiteto, designer, construtor, vendedor, corretor, né? Para entender a necessidade dos clientes de corretagem também. Então, ela dá todo esse treinamento pra gente entender o Enneagrama. Aqui a gente passou rapidinho. São 9 perfis. E aí, desses 9 ainda tem os galhos, né? E tem os instintos. Os instintos. Então, às vezes, você tá perdendo venda. Você tá perdendo cliente. Não sabe por quê. E, às vezes, é só porque tu não consegue identificar o perfil e se conectar com esse perfil. Eu digo assim... A gente sempre fala... vai ter gente que vai gostar de mim e vai ter gente que vai me odiar. Esse cliente não é pra mim. Só que se tu entende o perfil do cliente, qualquer cliente é pra ti. É isso mesmo. E tu abrange muito mais o teu leque de possibilidades e de negócios, né? Pra fechar. Tu não deixa o cliente te ferir. Isso. E daí tu fecha a portinha e fala, aqui você não entra. Mesmo que ele esteja sendo um grosseiro ou não, ou tentando invalidar você, ou pedindo provas do seu trabalho, né? Então, a partir daqui você não entra, porque o problema é dele. Né? Mas daí tu entende, acolhe e resolve. E ainda fatura. Mas pra mim, o melhor do Enneagrama, às vezes, não é nem entender o cliente, é entender a gente mesmo. Eu fiz o curso de Enneagrama. Quando eu vi o meu perfil, a Cíntia sabe, né? Foi emocionante, me debulhei pra chorar. Mas foi choro assim, tipo... Por isso que eu sou assim. Né? Foi um choro, nossa, agora... Tudo faz sentido. Essa é a minha dor. Então, por isso, agora eu entendo quando uma pessoa queria me ferir... Por que ela conseguiu me ferir? Porque ela foi na minha dor. Né? Deixou ela ir na tua ferida emocional. Não, ou deixei, ou falei, ou me abri demais. Me expus demais. E aí a pessoa vai sabendo aonde te ferir, aonde te atingir, né? Ainda mais o teu perfil. Ele tem muito disso, de se abrir. Isso. Com algumas pessoas que talvez não é o... eu conheço a pessoa hoje, amanhã ela já é minha melhor amiga. Já chama pra ir pra casa pra tomar um café. Já chama pra ir pra casa, pra tomar um café, tudo. Já conto minha vida toda, a pessoa já sabe da minha família. De tudo. Por isso, muito bom a gente ter esse autoconhecimento e o Enneagrama traz isso, né? Tanto pra gente como um perfil dos colaboradores, dos clientes. Cíntia, a gente tá chegando no final, eu sempre peço para passar um recadinho pro pessoal de casa, convida o pessoal para acessar tuas redes, fazer um treinamento contigo. Eu sempre falo assim, dá um cupom de desconto. Vamos lá. O que eu vou dizer, assim, pros arquitetos, pros corretores, né, pra audiência aqui do canal de vocês, né? Autoconhecimento não é só pra ti, é pro outro, né? E se você quer faturar, você quer vender mais, você quer ter mais condições, não só pra você, mas pra tua família, invista em você. Mas não invista em qualquer ferramenta. Invista no Enneagrama, né? Por quê? Porque ele vai trazer muito mais a fundo as informações. Mas, Cíntia, eu não tenho nada, eu não conheço, eu não sei de nada, eu sou zero em autoconhecimento. Eu acho que sou até meio bipolar, né? Então, começa primeiro a fazer uma terapia com um psicólogo, um terapeuta, utiliza o DISC, começa engatinhando, para depois você avançar para o Enneagrama, porque o Enneagrama é um nível avançadíssimo, não é qualquer pessoa que vai entender e não é qualquer pessoa que vai fazer sentido, né?
Então, o Enneagrama a gente está trazendo aqui somente um olhar de arquiteto, mas o Enneagrama ele pode ser utilizado para tudo na nossa vida, né? Para casal, para relacionamento, para entrevistas, para trabalho, Sócios. para sócios, todas as relações. Por sinal, esse cliente que eu dou na mentoria, à noite ele falou: eu tinha um sócio e eu encerrei com ele. Se eu soubesse que ele era um tipo 8, eu não tinha feito isso. Porque eu saberia agora como lidar com ele. Então, é você saber lidar contigo e com os outros. Né? Como a Lid falou, ela entende hoje a dor dela, especialmente com o perfil dela ali, que o vício emocional é no orgulho. Então, muitas vezes ela não entendia porque certas coisas aconteciam com ela. Hoje ela entende, ela tá estudando, ela tá se aprimorando para se autoconhecer e não se prender somente no perfil dela. Porque ela fez as anotações ali, entendendo todos os perfis. Então, o objetivo é ela pegar um pouquinho do 3 em alguns momentos da vida dela, ainda mais que ela é diretora, né? Pegar um pouquinho do 9, dependendo da situação, para não discutir, não entrar em conflito, ou entrar em confronto sim, e pro 8 um pouquinho, né, que o 8 é bem direto, bem objetivo. Então você entender todos os perfis e utilizar ele para você. É isso, eu convido você para me seguir nas redes sociais e lá eu vou falar mais sobre os nossos cursos online. É isso aí, obrigada, Cíntia. Nossa, eu conversaria mais 1 hora. De venda, né? Porque agora seria legal falar de venda, né? De vendas, Vamos trazer um corretor aqui também. Vamos. Que aí a gente abrange mais e a gente fala sobre a questão de venda também, Sim. ó. Já tá marcado. Já. É muito conteúdo. Quando a gente fala de autoconhecimento, é para todas as áreas, todas as profissões. Até para você, pedreiro, pintor, saber lidar com o arquiteto. Sim. Né? Como esse arquiteto vai querer que eu trabalhe com ele. Sim. E por isso que muitas vezes, profissional e fornecedor da match, da liga, e você adora trabalhar com aquele profissional, e às vezes não dá, né? E você nem sabe por quê. E nem sabe por quê. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Sim, pode deixar. Muito obrigada por você que ficou aqui com a gente. Comenta aqui no vídeo o que você achou dos perfis, qual perfil tu mais gostou, comenta aqui embaixo, curta, compartilha esse vídeo e nos vemos sexta-feira que vem em mais um episódio do Espaço Aberto. Bem-vindo ao espaço aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço aberto, seu sonho a brilhar.